Olha, matéria de Elias Fausto, Danilo Teles, esteve ontem ao vivo conosco aqui. Ele traz em detalhes sobre as duas mulheres que foram presas, elas estão presas nesse momento, acusadas de tortura a duas crianças, uma de 2 e uma de 8. Danilo traz mais informações sobre essa ocorrência. Vai lá. Eu falo aqui em frente ao plantão policial de Piracicaba, o primeiro DP, que fica na região central da cidade. E eu estou aqui para contar sobre um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Elias Fausto, cidade que fica aqui na região metropolitana de Piracicaba. Mãe e companheira estão presas aqui na delegacia de polícia de Piracicaba porque elas agrediam o filho de uma delas, um de 2 e o outro de 8 anos. Os meninos, eles eram agredidos e também torturados por ambas. Um deles acabou contando na escola o que estava acontecendo. Então, a equipe escolar resolveu acionar o conselho tutelar. O conselho tutelar, então, sem que elas soubessem, conversou com as crianças, inclusive as psicólogas conseguiram, de uma forma bastante tranquila ali, retirar todas as informações dessas crianças. E elas, então, acabaram confirmando o que a mãe e a companheira faziam com eles. Nós temos aqui, então, um relato da delegacia de polícia lá de Capivari, onde trouxe toda essa informação à tona para a imprensa. Inclusive, o caso, ele é da doutora Maria Luísa, é ela que comandou todas as investigações, então a sua equipe foi ali bastante ágil no que se refere às investigações e tratativas para a prisão das mulheres. Doutora Maria Luísa, em posse de todas as informações, pediu para que a justiça, então, decretasse a prisão dessas mulheres. A prisão temporária foi aceita pela justiça. Então, hoje, quarta-feira à tarde, foi expedido o mandado de busca e apreensão das duas. Foram presas, passaram lá em Capivari, fizeram todos os trâmites e estão presas aqui, então, na cidade de Piracicaba. Amanhã, já vai ser quinta-feira, dia 30 de novembro, elas passarão, então, por uma audiência de custódia. E aí, a partir dali, nós teremos novas informações se a justiça manteve essa prisão temporária ou se não. Então, a gente vai ter essa informação só mesmo depois das 10 horas da manhã desta quinta-feira. E nós, claro, continuaremos acompanhando este caso. Essa investigação chegou da DDM de Capivari através do Conselho Tutelar da cidade de Elias Fausto. Uma criança de 8 anos de idade na escola revelou para alguns colegas e para a direção da escola que estava sofrendo agressões físicas dentro da sua residência e falou que a sua mãe também tinha testemunhado e não tinha tomado nenhuma providência. Daí a escola chamou o conselho nos chamou e foi agendada uma escuta especializada para elas. Na escuta especializada a criança confirmou todas as agressões. Essas crianças também passaram por atendimento médico hospitalar, onde foram constatadas lesões no corpo inteiro, lesões que dava para ver que a violência era rotineira e progressiva, bem como nos joelhos tinha bastante marca, já alguma parte já inflamada devido a um dos castigos, ela ter ficado de joelho em arroz por algum tempo, aproximadamente algumas horas, que causou inflamações, e foi verificado que já não era a primeira vez, já era recorrente esse tipo de castigo, tudo isso aí. E daí, durante as investigações, também foi constatado que, como eu falei, que a mãe já estava ciente de tudo. E daí a doutora Maria Luísa, nossa delegada, representou pela prisão. Hoje foi deflagrada a operação e as duas autoras foram presas preventivamente. Elas chegaram a comentar alguma coisa com a equipe durante o momento que elas foram detidas? Tentaram justificar, né? Tentaram justificar, mas é injustificável, né? Não tinha como entender o que estava acontecendo pra gente, né? Na verdade, muito pesado. As crianças chegaram a entrar em detalhes, objeto que eles usavam para poder agredir elas, para poder torturar? Elas falavam que elas chegavam a usar bambu, madeiras, algumas coisas assim também durante as agressões. Qual que é a idade delas? Uma de 2 e uma de 8 anos de idade. E sabe por quais crimes elas devem responder? Inicialmente, o crime de tortura. As crianças permanecem aonde agora? Estão com parentes, conselho tutelar? Desde o dia que foi constatada a agressão, que elas já foram acolhidas na cidade de Elias Fausto, estão num lar provisório.
Ari, elas confessaram, Ari? Elas tentaram justificar uma forma de confessar, né? Tentaram minimizar, né? Tentaram minimizar, isso. Gente, bambu, ajoelhar no arroz, o joelho da criança está inflamado. Imagina a dor dessas crianças, gente. Imagina a dor dessas crianças. O que leva um adulto a fazer, né, justamente o que o policial falou, né? Chinelo, bambu, tortura, ajoelha, o famoso ajoelhar no milho, né? Ajoelhar no arroz, como o policial falou. O que leva uma pessoa a fazer isso com uma criança de 2 anos, gente? O menino, não sei se é menino e menininha, eles não falaram, né? Mas um de 2, um de 8, gente. São pessoas formadas, né? Pessoas adultas. Não estamos falando de criança. Estamos falando de, é o irmão mais velho que bateu, brigou. Não, estamos falando de 2 responsáveis pelas crianças. 2 adultas. Fazer isso com criança, gente. São acusados de fazer isso com as crianças. E o policial falou, tentou justificar, amenizar, por que fizeram isso. Tentou amenizar. Como é que você... amenizar... Como é que você vai bater com bambu porque... Como é que ameniza isso? Eu não sei como ameniza isso, né? Alguém sabe? Alguém que está em casa sabe? Como é que você ameniza falando que você bateu com bambu? Como é que você ameniza falando que colocou a criança, segundo o policial, colocar a criança ajoelhada no arroz? Isso é amenizar? Presas. Não se sabe, estão presas até agora, provavelmente vão ter aí, né, a liberdade, a justiça é dessa maneira que funciona, né, mas foram presas pelos policiais. As crianças estão sobre a tutela do Conselho Tutelar, né, muito bem acolhidas, estão sendo tratadas, cuidadas, né, e essas 2 mulheres então vão responder por essas acusações. O mundo está pegando um caminho tão estranho, né, gente? Tão estranho. O que a gente tem que fazer é denunciar, que acho que foi o caso ali. E o policial falou, não é a primeira vez. Você vê como certas coisas, né? Se não é a primeira vez, é a segunda. E vai acontecer a terceira? Ou a quarta? Obrigado, Danilo Teles, Rádio Metropolitana.